Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de TCC1 para as turmas P9 manhã e noite. Hoje, né, excepcionalmente, as duas turmas vão estar juntas, porque hoje pela manhã eu não estava me sentindo bem, então todos, né, vão estar assistindo através desse mesmo vídeo. Vocês concordam com a gravação e publicação desta aula no meu canal do YouTube após a conclusão dela? Sim. Ok, então vamos começar. Continuando de onde a gente parou, a gente estava falando sobre alguns exemplos, né, da questão da metodologia, e a gente ainda vai continuar dessa forma na aula de hoje, tá? Mas antes da gente começar, deixa eu só reforçar um aviso que já foi colocado nos grupos, né? Mas caso alguém não tenha visualizado, semana que vem, devido ao... Ai, como não é decreto, não. E toda vez eu esqueço o nome. Deixa eu ver aqui o nome do negócio. Só um segundo. É porque tem decreto, lei, resolução, até essas coisas tudinho. Eu sempre esqueço. Medida provisória. Então, de acordo com a medida provisória que saiu, né, do governo do estado aqui da Paraíba, então, na semana que vem, os feriados, né, que iriam estar acontecendo mais para frente, né, em semanas separadas, eles foram adiantados para ocorrerem todos semana que vem, como uma medida sanitária de segurança, né, devido à pandemia que a gente está vivenciando. Então, não é feriado, é uma medida provisória, uma medida sanitária para que a gente diminua o número de contágio, tá? Então, por favor, semana que vem, mantenham-se em casa na medida do possível, né? Quem não tiver elencado naquelas atividades que são essenciais, que são descritas, né, como liberadas para poder funcionar, então fique em casa. Não é para ir para a praia para passear, não é para ir, eu ia dizer para ir para shopping, mas nem vai funcionar. Né? Então não é para ficar visitando colega, nada disso, gente. Esse é o momento da gente se resguardar cada vez mais para ver se os números de casos diminuem, tá? Para vocês terem ideia, eu acho que é em São Paulo, tá com uma fila de espera de 700 pessoas para serem internas na UTI. Então, imagine quantas dessas não vão vir a óbito antes, né, de poder ser internas e terem os cuidados necessários. Então, a gente não precisa esperar chegar a esse ponto aqui para tomar, né, precauções. Então, vamos trabalhar para poder a gente diminuir os números de casos aqui em João Pessoa, tá bom? Pessoal, um pedido para vocês, tá? Eu acho que quem já teve algumas aulas comigo, mesmo anteriormente, desde a época das aulas presenciais, sabem que eu não gosto de áudio de WhatsApp. Então, por favor, e principalmente horário de aula, tá? Porque quando é uma mensagem escrita, às vezes eu ainda consigo ler rápido, né, e responder, mas áudio no momento da aula eu não vou escutar, certo? Então, se você estiver querendo alguma coisa que precise de uma resposta rápida, áudio, às vezes eu só respondo com 1, 2 semanas depois, tem gente que passa até um mês e eu não olho. Fica lá, tá? Então, se você quiser resposta rápida, não mande áudio. E também, por favor, não fiquem ligando o tempo todo para mim, principalmente no final de semana. Do mesmo jeito que vocês têm descanso, eu também mereço descanso, tá? Então, por favor, não fiquem ligando o tempo todo. Aqueles alunos que são meus orientandos, tá? Semana que vem, a gente vai fazer uma reunião para a gente discutir sobre os trabalhos de vocês, e aí é interessante porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, aí a gente vai aproveitar que a semana vai ser parada no sentido de aula, tá? Para eu estar ajudando vocês nisso aí. E aí, quando terminar a aula, lembrando que eu tenho uma aula depois, então não vou responder rápido, né? Que eu vou estar na minha outra aula,
mas coloque no meu WhatsApp, professora, eu sou seu orientando, que aí eu vou colocar vocês num grupo do WhatsApp que tem todos os meus orientandos. Por enquanto tem só alguns, porque eu esqueço quem são meus orientandos, e aí se vocês não mandam os trabalhos, se vocês não falam comigo, eu também não vou falar porque eu esqueço, porque é muita gente, é muito trabalho, tá bom? Então vamos lá, continuando. Do assunto que a gente parou na semana passada, dos exemplos, né? A gente parou aqui, cadê? No exemplo que a gente estava falando sobre as meninas, né, que engravidavam precocemente, a gente fazendo ali aquele cenário para fazer a coleta de dados. Então, a gente já discutiu bastante sobre isso na semana passada. Boa noite, Jonas. Então, eu não vou estar repetindo, tá? Foi só para sinalizar aonde a gente parou. Pessoal, alguém, por favor, coloca aí no grupo que as pessoas que eu não estou aceitando é porque simplesmente elas não apareceram no lobby aqui para eu poder aceitar, tá? Então, às vezes, a internet de você está ruim, fica lá carregando como se tivesse com a mensagem, né, esperando ser aceita no lobby, mas não aparece para mim, tá? Porque a internet está instável. Então, quando aparece, de imediato eu aceito. Então, não adianta ficar me aceita, como tem 200 mil mensagens aqui, me aceita, me aceita, me aceita. Se aparecer, eu aceito, tá? Então, não depende de mim, depende da internet e de vocês também, para eu poder aceitar, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, só, né, reforçando aqui essa questão desse exemplo, a gente viu que existem, né, alguns estudos que eles vão ter, vão ser necessário que a gente tenha um cuidado a mais, certo? Inclusive na questão ética, né? Vocês pagaram a disciplina de problemas atuais em bioética comigo, alguns no semestre passado, outros no início do ano, mas, né, o conteúdo foi dado e a gente citava bastante a questão, né, dos cuidados que deve existir com o participante da pesquisa, né? Então, a gente precisa ter muita atenção de orientar aquele participante, de explicar tudo, de deixar tudo muito, muito claro e bem feito para poder ser aceito pela plataforma e também, né, que fique resguardado o participante. A gente teve um treinamento essa quarta-feira, tá? Foi o dia todo que eu estava em treinamento com o pessoal da CONEP, né, com o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa do Brasil, que é o órgão maior. E através disso a gente vai fazer algumas coisas que vão até melhorar para vocês. Uma delas é um site que a gente vai construir específico para o CEP, onde a gente vai colocar diversas orientações, inclusive modelos de termos, tá? Como, por exemplo, o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, o termo de assentimento, entre outros, certo? Então, eu não digo que isso vai ser imediatamente, tá? Porque não depende só de mim. Pessoal, não coloquem meu microfone no mudo, não. Alguém aí tá me deixando no mudo, por favor. Né? Qual o sentido de deixar a professora no mudo? Cuidado aí no que vocês ficam mexendo, tá? Ainda bem que apareceu a mensagem. Perdão. Foi eu, Tereza, porque aqui tem para mim colocar no Viva Voz, eu apertei sem querer, me perdoe. Tá bom. Então, Tereza, você tá mandando me aceita, eu só posso aceitar quando aparece aqui para mim. Se não aparece, não adianta, tá? Pode estar carregando para você, mas eu só aceito quando aparece e eu aceito de imediato, tá bom? Tá certo, porque eu tive que desligar e ligar o telefone aqui para ver se dava certo. Quando demora, faz isso, sai do aplicativo e entra de novo, porque aí é mais fácil voltar do que ficar esperando e tá perdendo a aula, tá bom? Então, por favor, não me coloquem no mudo. Não, foi erro aqui. Eu sei, tô brincando. E aí, com esses documentos, vai ficar mais fácil, né, para vocês estarem utilizando, fazendo os documentos necessários para as pesquisas de campo, né, envolvendo pessoas, envolvendo seres humanos. E um site, como eu estava falando, um site institucional
ele não depende de mim, né? E aí eu vou ver, por enquanto, se a gente pode fazer um site temporário, porque aí eu crio esse site, né? Eu sei mexer, como eu faço da jornada, faço outros, então eu posso estar tentando adiantar isso só internamente, vamos dizer assim, e posteriormente essas informações serem colocadas no site oficial. Mas como tem toda essa questão da preparação da documentação, a gente vai ter reuniões ainda com os membros do Comitê de Ética para a gente poder agilizar e organizar isso, tá bom? Mas vai facilitar, né, para vocês e para outros pesquisadores também. E aí... Oi, Alvin. Bom, Luciana, vou silenciar aqui você, porque está dando retorno. E aí existem pesquisas que é necessário se ter um pouco mais de cuidado e atenção, né? Como essa. A gente inicialmente poderia estar pensando que seria fácil, né? Organizar para coletar os dados, mas aí a gente tem algumas situações que precisam de um pouco mais de sensibilidade para construir trabalho. Uma delas é porque a gente está falando de menores de idade. Outra é a questão de que é um tema que ainda é muito tabu na nossa sociedade. Outra que envolve a questão, né, e aí trazendo para o tema tabu, a questão de educação sexual, que aí envolve diversas situações, inclusive podendo estar envolvida a questão de abuso sexual. E tem a questão de que a gente vive numa sociedade machista e patriarcal que influencia também neste tipo de tema de trabalho que a gente deu de exemplo, ok? Então, vamos continuar aqui. É importante que vocês sempre tenham atenção. Oi, Eudiane, pode falar. Professora, essa aula tá sendo gravada, né? Uhum. Não, porque talvez eu saia, sabe? Eu vou tentar ficar, porque assim, eu tô com muita dor de cabeça o dia todinho, aí eu tô meio agoniada, mas eu vou tentar ficar, viu? É só para avisar. Uhum, tudo bem. O bom de estar no ao vivo é que você pode estar tirando as dúvidas na hora, né? Mas se não puder ficar, tudo bem, é compreensível, né? Da mesma forma que hoje de manhã eu também não estava bem, fiquei passando mal, não pude dar aula, né? Eu tenho aí a sensibilidade de também saber identificar quando alguém não está bem. Então, vamos lá. É importante... Certo, bem. Então, é importante, né, que vocês lembrem de que é necessário fazer uma observação, né, para identificar o problema. Com isso, a gente vai conseguir construir uma pergunta. Através da pergunta, a gente vai desenvolver a nossa hipótese, que é o que a gente acha que é a resposta daquela pergunta, e vislumbrar, vamos dizer assim, né, as previsões das hipóteses, ou seja, os resultados esperados. Eu alcançando, né, respondendo a minha pergunta, então eu vou tentar, naquele caso, né, diminuir as chances das meninas jovens, pré-adolescentes ali, estar engravidando precocemente, estar adquirindo algumas doenças, e com isso, né, evitando que ela tenha efeitos ali psicossociais, né, que influenciem para a vida toda delas, tá bom? Então, continuando com os nossos exemplos. Então, vamos supor que a gente tem um estudo, tá? Onde eu vou dar algumas informações simples e pontuais, e eu quero que vocês me digam como que a gente poderia estar desenvolvendo melhor esse trabalho, ok? Então, esse trabalho seria o seguinte: você quer saber, a pergunta é, se os alunos da Santa Emília de Rodar são melhores... Meu sobrinho deu um grito aqui. Se os alunos da Santa Emília de Rodar são melhores do que os alunos da UFPB. E aí, na verdade, você quer saber quem são os melhores. E a sua hipótese é que os da Santa Emília são melhores, tá? E aí você pega, faz a sua metodologia, onde sua coleta de dados vai ser pegar as notas da disciplina de histologia, tá? Para definir quais são os melhores alunos, os da Santa Emília de Rodar ou os da UFPB.
E aí, como resultado da pesquisa de vocês identificaram que os alunos da FASER tiveram notas significativamente superiores às dos alunos da UFPB. Por que eu deixei em destaque esse termo significativamente superior? Porque é um termo utilizado na estatística, tá? Onde vocês, quando tiverem lendo os artigos, quando for ler ali a discussão dos resultados, vocês vão estar vendo esse termo. Tá? E aí, quando a gente diz que algo é significativo, significa que houve um teste, né, um teste estatístico que realmente comprovou aquilo. Não foi você acha, não, é porque realmente teve a comprovação. Então, aqui nesse estudo, né, você pegou as notas de histologia e viu que as notas de histologia dos alunos da FASER são melhores do que os da UFPB. Conclusão, os alunos da FASER são melhores. E aí, qual é o problema com esta evidência? O que é que vocês acham? Se é que tem algum problema? A forma de coletar os dados estão ok ou não? Precisaria pegar mais informação? Tá tudo ok com esse estudo? O que é que vocês acham? Eu acredito que só o fato de uma cadeira não vai determinar o perfil dos alunos. Acho que poderia ser mais abrangente, né? Como? Então, é fácil apontar erro, né? Então, tem que apontar o erro e dar uma solução. Tentar, né? Pelo menos, dar uma solução. Eu acredito que fazendo uma análise completa e não seletiva. O que seria uma análise completa? Seja mais completa na sua resposta. Ter pelo menos uma ideia de 5 cadeiras, por exemplo, como base da pesquisa, e não só uma. Porque eu acredito que um fato só não determina o todo. Que mais? E aí, quem tem mais alguma opinião? E aí, gente? Ninguém mais na sala? Repete aí, professora, que cortou aqui. Esse estudo tá ok? Precisa colocar mais informação? Não? Se precisa de algo mais, o que é que precisa ser colocado? Eu acredito que precisaria colocar os dados estatísticos, né? No caso, não, assim, os dados estatísticos, no caso, as notas, no caso. Não. As notas foram coletadas. As notas foram coletadas e foi identificado que as notas são maiores nos alunos da Santa Emília. É porque eu não ia botar aqui. Tá. Mas isso existe. Isso aí foi colocado. Hã? No caso, nessa conclusão, no meu ver, poderia ser assim, de acordo com as notas ou os dados que foram coletados, os alunos da FASER foram melhores que os alunos da UFPB. Tá, o erro não é isso. Como eu falei antes, os exemplos aqui eu coloco frases bem curtas só para exemplificar. Lógico que o texto, né, ele estaria mais trabalhado, mas o problema não é esse. Então vamos lá, vocês parecem que estão com sono, não estão raciocinando muito bem. Professora, 48 horas de manhã, estou indo para um de 24 da manhã. Eita. Quem foi não que falou? Parei hoje ainda. Oi, Karina. Jonas. Não, Jonas eu sei, né? Porque Karina falou depois. Oi, Karina. Eu não sei se meu raciocínio tá aí também. Vou dar um exemplo assim, da FEISE ser particular e a UFPB ser federal, né? Como se diz? Pública. Público, esse nome aí, público. No meu ver, assim, a particular tem aulas todo dia praticamente para aqueles alunos,
E a pública praticamente tem períodos que entram em greve, não tem aula. Isso também poderia estar prejudicando as notas de final nessa pesquisa aí da matéria de histologia. Não? Não. Porque eu, como aluna que fui, né, da Federal, no meu caso, eu passei por 4 greves e eu não atrasei meu curso em nenhum mês. Então, isso aí eles conseguem trabalhar para compensar uma coisa ou outra. Quando tem greve, não significa que a gente não faz as coisas. Tá? E aí, pelo contrário, existe uma diferença no... Lógico, eu não estou generalizando, né? Mas existe uma diferença, sim, em relação a público e privado, que as instituições privadas, parte dos alunos, né, eles têm aquele pensamento, eu estou pagando, então você que tem que me servir. Ou seja, se o professor não der... Oi? Eu não penso assim, não. Não, eu não disse que era todo mundo, eu deixei bem claro. Eu tô falando algumas pessoas, que inclusive eu já ouvi. Eu tô pagando, então tem que fazer o que eu quero. Não é assim, né? E assim, um exemplo bem básico em relação aos materiais. Tem aluno que diz que é obrigação do professor, porque ele está pagando, que o professor dê os slides que o professor construiu para eles. Então, não é isso, é propriedade do professor. Ele usa para dar aula, ele disponibiliza para vocês se ele quiser, né? E aí tem aquela questão. Boa parte dos alunos das instituições privadas ficam presos só naqueles slidezinhos que o professor pegou e disponibilizou ali e não chega nunca nem perto de um livro. E às vezes se é um slide que tem, sei lá, 50, 100, como por exemplo os meus de parasitologia, né, que tem bem 100 slides, 90, 80. Ah, é muito material, 300. Professora. Não, eu tô falando uma aula, não é somando, não. Professora. Oi. Eu tenho uma hipótese aqui onde está o erro. Que nessa conclusão aqui, ela está generalizando os alunos como a instituição como um todo. E os dados coletados foram apenas de uma disciplina. Tá chegando. Então, deixa eu complementar meu raciocínio, porque aí vai ajudar justamente em chegar na resposta. Né? Só para citar um exemplo, eu já tive prova, né, que um assunto, né, um capítulo do livro, ele tinha mais de 200 páginas. Um capítulo só. E a prova não era só isso. E azar da gente. Tipo, se quiser estudar, estude. Se não quiser também, assuma a consequência de uma nota baixa. Você está ali para aprender. Tá? O professor dá aula, ensina, mas você tem que fazer a sua parte. Né? E a gente vê, e vocês sabem também. Vocês sabem que tem colegas que quer tudo mastigadinho. Isso, infelizmente, é um dos pontos, né? Lógico, como eu falei, não estou generalizando, mas que a gente vê bem nítido, assim, com algumas pessoas que existe essa diferença, tá? E aí, trazendo um pouco do que vocês, no geral, falaram, né? E o Jonas agora há pouco. Então, a gente tem o seguinte, primeiro de tudo, como que a gente pode avaliar um curso inteiro por uma única disciplina, não é? Então, não seria algo correto a se fazer. Por quê? Porque poderia ser que em todas as outras disciplinas os alunos da Federal fossem melhores. Aí coincidiu de justamente o de histologia ser onde eles tinham, os da FASET tinham a melhor nota. Então, isso fica parecendo até que é como que chama? Uma pesquisa tendenciosa. Eu peguei a única disciplina que eles eram melhor para poder dizer que eles são melhores, que é o que muitas vezes a gente vê, né, na nossa realidade, em algumas circunstâncias aqui do nosso país.
Então, não, a gente não pode ser tendencioso, a gente tem que usar, né, da ciência, saber interpretar dados, justamente para não haver ambiguidade nos resultados. Então, neste caso, a gente não poderia dizer que um aluno é melhor, na verdade, um aluno não, um curso ele é melhor do que o outro simplesmente pelo fato de avaliar uma única disciplina. Então, a gente poderia estar pensando assim, então avalia todas as disciplinas. Ou então a gente pode pensar assim, e se a gente tem professores diferentes? Vocês acham que influencia? Porque nem todos os professores que vão estar numa federal vai ser o mesmo de uma particular, não é? E aí, influencia ou não? Metodologia de ensino também. Então, professores diferentes vão poder gerar resultados diferentes. E se a gente, para tentar resolver isso, estivesse avaliando sempre o mesmo professor? Tipo, na particular e na pública, só que o mesmo professor dando aula nas duas. Vocês acham que ficaria mais correto, vamos dizer assim, essa pesquisa? O que é que vocês pensam aí? Professor, eu ainda fico pensando, além do professor ser o mesmo para ambas as instituições, a metodologia de ensino e como posso falar, os equipamentos, as coisas que ele tem em uma estrutura exatamente melhor que a outra. Tá. Isso aí eu acho que influencia. Isso é relativo. Por quê? Vamos lá. Pode existir no caso de ser o mesmo professor, tá? Vamos por partes para eu ir explicando, né? Então, sendo o mesmo professor, na mesma instituição existem diferenças. Imagine instituições diferentes, né? E uma com perfil de pública, outra privada. Um exemplo, teve um semestre que eu tive seis turmas de parasitologia ao mesmo tempo. Tá? Juntando as turmas de manhã com as da turma da noite. Então, na mesma faculdade, 6 turmas da mesma disciplina. E cada uma tinha um perfil diferente. Tinha aquela turma que a gente via que ela tinha, né, melhor compreensão, ela avançava mais no conteúdo, tirava notas melhores. Em compensação, já tinha aquela outra que tinha uma dificuldade muito grande, os alunos não conseguiam acompanhar. Então, era o mesmo professor, no caso eu, a mesma metodologia, o mesmo material, mas na mesma instituição, mas depende de quem também, né? Dos alunos, do perfil dos alunos. Um exemplo básico também, quem estuda de manhã e quem estuda de noite. Tem perfis diferentes, né? Geralmente quem estuda à noite é porque trabalha de dia, então você passa o dia todo no trabalho cansativo e vem assistir a aula à noite. Eu não estou dizendo que quem estuda de manhã não trabalha. Não, tem muita gente que trabalha também, mas é diferente. Tá? A maioria de quem estuda à noite trabalha o dia todo, então quando chega à noite vai estar, lógico, muito mais cansado do que quem trabalha de tarde para noite e assiste a aula pela manhã, porque você dormiu, né, tá descansado, e a sua primeira atividade vai ser a de ensino, né, no caso de aprendizagem. Então, isso vai também influenciar na turma. Lógico que isso depende de turma. Pode ser que exista uma turma específica da noite que seja muito melhor do que a da manhã. Isso, como eu falei, é bem relativo. Aí vamos passar para a questão da infraestrutura. Não, para a metodologia. E, querendo ou não, influencia na infraestrutura também. Então, se você tem um professor A, que ele dá o conteúdo assim de forma excelente, né? Só que ele cobra muito nas avaliações, porque ele sabe que ele passa, né, bem o conteúdo e exige para que os alunos realmente se dediquem a ele para estudar e aprender. Consequentemente, as notas não vão ser todas, né, ou
a maioria é excelentes, né? 9, 10. Vai ter uma variação ali entre 8, 7, porque aquele professor é mais rígido. Em compensação, tem outro professor da mesma disciplina, que ele é mais de bolo, né? Vai empurrando o assunto com a barriga, não está muito nem aí com nada, na hora das avaliações também não cobra lá muita coisa. Então, a tendência desse tipo de perfil é que os alunos tenham muitas notas excelentes. Mas e o conhecimento? E a aprendizagem dele? Realmente foi condizente com a nota? Né? A gente sabe que nota é uma forma de avaliação subjetiva. Né? Existem vários fatores que podem influenciar você sair bem ou não numa prova. Um exemplo, uma prova de objetiva, né? Que é só de marcar. Você pode não saber de assunto nenhum, chutar tudo e tirar uma nota boa. Não é? Ou então você teve um problema familiar antes de ir para fazer a prova, ou você estava indo para a faculdade, foi assaltado, então está abalado ali, vai fazer a avaliação e aí tirou uma nota ruim. É porque você não sabia? Não, é porque naquele momento pontual, né, você acabou tendo circunstâncias que fizeram com que você não se saísse bem. Então, é importante nós... O professor coloca uma casca de banana. Aí você tem que identificar. Aí faz parte da interpretação do texto. Tá. E aí tem aquele professor também que ele trabalha numa estrutura perfeita, assim, excelente, o sonho de qualquer professor. Mas ele não sabe utilizar aquilo para passar de conhecimento para o aluno, né? Em compensação, tem outro professor que ele trabalha num local que peca na infraestrutura, mas que consegue driblar todas aquelas dificuldades, passando o conteúdo para o aluno de forma que ele consiga assimilar. Então, isso é muito relativo. Então, vocês estão vendo que uma pesquisa que aparentemente também parecia tão boba, né, mas precisa ter atenção. E aí, como que a gente poderia resolver isso? A gente viu que o professor, mesmo sendo o mesmo professor, não seria eficaz. A questão da infraestrutura pode ou não influenciar, isso é relativo. Ô, professora. Oi. Professora. Oi. Tem também, vou dar só um exemplo, tem também aquele professor que só gosta mais de colocar slide. Então, ficar só lendo o slide e que, às vezes, o aluno tem uma dificuldade e pergunta e... Não, deixa eu terminar o slide. Então, fica também aquele negócio, né? Só passando o slide, quer dizer, também prejudica do lado do aluno, tá entendendo? Sim, quer dizer, concordo, até porque... Diga. Porque no final, termina que o aluno, a aula termina, aí pergunta, exemplo, que você perguntou, Jussandra, aí eu vou dizer o quê? Já tinha até esquecido o que eu ia perguntar, né? Não, Aí também vale exemplo, isso. Sim, isso é importante, até porque existem informações que elas são complementares da informação anterior. Então, se você teve uma dificuldade, não compreendeu o início, vou dar um exemplo em base de matemática. Se você não entendeu somar as 4 operações básicas, somar, subtrair, multiplicar e dividir, como é que você vai entender cálculo avançado? Não vai, né? Então, se você, o professor está dando aula, né? Está ensinando você aqui a somar, e durante a aula vai chegar no final você aprendendo a cálculo avançado, se você não tirou a dúvida, né, ali no início do que é somar, virou uma bola de neve, você não vai entender a aula inteira. Né? Então, por isso que eu sempre pergunto para vocês, eu termino de explicar uma parte para gente, dúvidas, porque vocês ficam calados às vezes, né, e aí isso vai se somando. E lógico que também existe uma diferença de acordo com disciplinas, tá? Então, existe, de fato, disciplinas que são mais participativas. Um exemplo, a disciplina de TCC. Vocês, né, dessa parte de metodologia, eu peço muito a participação de vocês. Já em parasitologia, a gente não tinha tanto isso.
né? Porque o tipo de conteúdo que era transmitido era diferente, ok? Então tem que se avaliar também isso. Mas lógico, mesmo em parasitologia, sempre, né? Sempre que possível, eu terminava um conteúdo, gente, dúvida, terminava de ensinar, né? Passava ali por um parasita, um ciclo, alguma forma de transmissão, a profilaxia sempre estava perguntando, gente, e aí, podemos passar? Tá com dúvida? Porque é importante, né, você compreender todo o contexto. Então, aqui, né, nesse exemplo, a gente tem... Só um caso a falar também. A empatia do aluno para com o assunto. Porque tem gente que se adapta mais a um certo tipo de assunto que o outro. Afinidade, Não só com a disciplina, porque você pode ter até uma afinidade com a disciplina, mas não tem com o professor. E aquela disciplina que você gosta, ela passa a ser ruim, tá? E o inverso também, às vezes é um tema, uma disciplina que você, vai chegar essa disciplina, detesta esse assunto, mas aí o professor, ele consegue te envolver tanto na disciplina que favorece você a gostar daquilo, né? Então, quando você consegue ter os dois, é ótimo, mas lógico que durante um curso, você vai ter disciplinas que vão, né, lhe trazer mais afinidade do que outras, e isso é natural, né? Isso é individual de cada um. Para vocês terem uma ideia, quando eu era estudante, né, na minha graduação, na minha turma, a gente tinha uma amiga que, assim, ela era um crânio, ela era um gênio, né? Tirava notas 9, 10, 9, 10, 9, 10, mais para 10, 10, 10, 10, 10. Só que existia uma disciplina, e aí foi uma questão do professor também, certo? Que a gente, isso, assim, era unânime na turma, era um professor que a gente tinha muita dificuldade, era a disciplina de embriologia, que era uma disciplina, assim, maravilhosa, mas que a turma inteira tinha dificuldade, né? Pela própria dinâmica lá do professor. Para vocês terem uma ideia, a gente, na época, eu acho que estava em 2005 ou foi 2006, não lembro exatamente qual foi o período, mas bem recente, para o professor estar passando uma literatura para a gente estudar que era da década de 50, onde não tinha nem inseminação artificial, né? Então, o professor, né, a didática dele, tudo não favoreceu. E essa nossa amiga, ela inclusive foi para a final nessa prova, nessa disciplina. Uma aluna que só tirava 10, 10, 10, às vezes 9,5, mas 10, 10, 10, né? Mas o quê? Uma afinidade que não bateu. Não era porque é uma menina que não gosta de estudar. Não, a gente tentava, mas sabe aquela coisa que às vezes cria um bloqueio por causa do professor? Foi no caso dela. Aí, então, sempre, no meu caso, sempre que possível, eu digo, gente, eu tento fazer a minha parte, né? Com certeza tem aluno que não gosta de mim, infelizmente, né? Nem Jesus agradou todo mundo, não vou ser eu, mas eu penso ao máximo, né, em ser impessoal, né? E independente do aluno gostar ou não de mim, passar o máximo de conhecimento que eu tenho da melhor forma que eu posso, tá? Oi, Jonas, você falou alguma coisa? Não foi eu não, professora. Não foi você não o quê? Não foi eu não. Não foi tu não o quê, rapaz? Não foi eu que falei. Ah, tá. Então, neste caso desse estudo aqui, como que a gente solucionaria? Na verdade, já existe um método, tá? Ele é 100%? Não, porque como eu disse, isso é muito relativo, né, para você avaliar neste sentido. E aí a gente tem uma prova que é chamada de ENAD. Já ouviram falar? É uma avaliação que os alunos fazem a cada 3 anos, né? Os alunos que vão estar formando. A gente teve em 2000... Acho que foi 2019 a última. Eu acho que foi 2019. E aí, daqui a 3 anos, contando 2019, né? Aí vai ter novamente.
E como é essa avaliação? É uma avaliação onde vocês vão... a prova ela é elaborada com conhecimentos básicos do curso, no sentido de o seguinte: o aluno que está se formando naquele curso, ele tem, no mínimo, que saber isso. Tá? E aí fazem essa avaliação. Mas por que isso também, né, não é 100% eficaz? Primeiro, que, como eu falei, existem outros fatores além do conhecimento que influenciam no resultado da prova. Tem gente que sabe de tudo, que você pergunta numa conversa para ele, ele responde tudo, mas na hora da prova, por estar sendo avaliado, fica tão nervoso que não consegue, né, raciocinar ali para colocar as respostas de forma correta. Então, isso já influencia. Outra coisa é que existem pessoas que acham que fazendo essa prova, por algum motivo, vão prejudicar e querem prejudicar a instituição. Um exemplo, mais uma vez, né, porque eu vivenciei isso, quando eu fiz o ENAD, na época a avaliação ela era feita para quem entrava e para quem saía. Ai, caiu uma formiga na minha água, droga. Na verdade, fui eu que joguei, eu fui tentar jogar ela longe aqui da minha mesa, aí ela caiu dentro do meu copo. Bom, mas que seja, eu vou ficar com sede até o final da aula. Ela saiu, a infeliz, mas eu não vou tomar essa água. E aí, para avaliar se quando você entrou na instituição, lógico que a tendência era que o seu conhecimento fosse muito mais limitado, né? E depois você fazia a prova quando você saía do curso. E a tendência era você saber muito mais, né? E aí avaliava quanto que você evoluiu. Só que hoje em dia é só feito no final do curso. E aí, quando eu fiz, existia, falando daquela questão que eu estava dizendo, né, do boicote, das pessoas quererem prejudicar a instituição. Então, existiam algumas pessoas da Federal que quiseram fazer o boicote, ou seja, você entrava, porque você é obrigado para você poder se formar, você precisa estar presente, e aí você assinava a ata e entregava a sua prova, só que a prova em branco. Ou seja, a nota, né, daquelas pessoas que entregaram a prova em branco ia ser 0. E a nota do ENAD é uma média de todos aqueles alunos daquela instituição, para aquele curso. Então, a nota ia para onde? Lá para baixo. Mas isso refletia a realidade do curso? Não. Né? Então, por isso que ainda também é incerto. E aí, para tentar contornar isso, existe um projeto, não sei quando e se vai ser colocado, né, em prática, ou se já está sendo, não lembro agora, que é colocar a nota do ENAD no diploma. Ou seja, faz com que o aluno realmente se dedique a fazer uma boa prova. Certo? Quem perde com isso é a instituição? Não. É o aluno, que vai ter ali no diploma dele a vida inteira, né? Aquela nota boa ou ruim, se ele tentou boicotar de alguma forma. Oi, Jonas, pode falar. Falando em ENAD, nós não teremos esse ano, né? Não, eu acho que é o ano que vem. Não lembro agora. Porque foi 2019, eu acho que é 2022. É porque eu não lembro se foi 2018 ou 2019. Tá? Acho que foi 19. Bom, não lembro. Eu participei tudinho, mas eu não lembro. Foi um dos dois. E aí tem que participar, porque se você não participa, você não recebe seu diploma. Certo? Não é liberado pelo MEC seu diploma. E aí tem, né, essa questão de eles fazerem isso, inclusive, como um critério de desempate para concurso. Tipo, a sua nota do ENAD não vai estar lá no seu diploma? Então, de acordo com a sua nota, se você fez um concurso, você ficou empatado com alguém, aquele critério ser para você ser aprovado ou não, né, se você tem uma nota maior, tá? Então, jogar toda a responsabilidade de um curso para a instituição é muito pesado. Como eu falei, existem alunos e alunos.
Tem alunos que realmente querem se formar para ser um diferencial e um profissional de qualidade. Tem alunos que estão ali para só ter um diploma embaixo do braço, né, e empurrar com a barriga depois de formado. Então, não jogar essa responsabilidade toda para a instituição é muito injusto, vamos dizer assim. Então, nesse estudo, né, uma das formas que poderia ser aplicada seria uma avaliação comum, né, com informações que aquele profissional, no caso enfermagem, né, que um profissional de enfermagem ele deveria saber e, com isso, avaliar as respostas e ver, né, qual teve o melhor desempenho. Aí poderia ser um estudo mais correto do que você simplesmente pegar uma única disciplina, né, e querer dizer que um ou outro curso é melhor ou pior. Então, ainda trabalhando com a forma, né, de coletar os dados, com a metodologia. Então, pode ser que a gente tenha, por exemplo, uma manipulação experimental, né, onde você vai ficar ali, vamos supor, fazendo experiências com produtos químicos, reagentes, coisas do tipo. Ou um estudo observacional, são bem diferentes, né? O estudo observacional é aquele onde você só observa, onde vocês criam o que a gente chama de instrumento de coleta, tá? O instrumento de coleta vão ser os dados que vocês vão coletar, né, para o trabalho de vocês. No caso aqui de um estudo observacional, vocês vão descrever todas as variáveis que vocês vão estar querendo coletar e na observação vocês vão marcando, né, de acordo com que os fatos vão acontecendo. Só que você não manipula nada, tá? Você não vai até a pessoa, não vai interferir. Não é à toa que o nome é estudo observacional. Você só observa. Um exemplo, eu fiz um estudo desse observacional numa disciplina que era sobre comportamento animal, né? Querendo ou não, envolve um pouco de psicologia, se a gente trouxer para o lado humano. E aí, durante a disciplina, a gente desenvolveu uma pesquisa de campo, onde a gente ia para o biotério e observava o comportamento dos macaquinhos, para saber se eles estavam com um comportamento estereotipado, né, se estavam estressados, se estavam bem, coisas do tipo. E aí a gente não manipulava os macaquinhos, a gente não dava estímulos para eles, a gente simplesmente ficava lá, tinha as variáveis e saía, né, anotando. Então, a gente pode fazer um trabalho bibliográfico, né, um trabalho de campo no campo, um trabalho de campo no laboratório, num hospital, numa faculdade, numa escola, na rua, na casa do participante. Então, existem várias formas de se coletar dados e tudo isso vocês que vão determinar de acordo com o objetivo do estudo de vocês. E aí a gente chega, num ponto extremamente importante que vocês precisam avaliar. Lembram que eu disse que eu não vou ensinar para vocês os tipos metodológicos, mas sim vou estar dando ferramentas para que vocês identifiquem como que vocês podem coletar os dados e o método que vocês vão utilizar, de acordo com a literatura que vocês estiverem lendo, vão estar dando direcionamento para vocês. Certo? Oi, Gabriela, pode falar. Gabriela Silva. Gabi? Liga o microfone, Gabi. Gabriela. Ai, gente, esqueci. Foi mal, professora, desculpa. Em relação a essa coleta de dados aí que a senhora está falando, no caso da gente, assim, que era da área da saúde, provavelmente algumas pessoas vão fazer coleta de dados em hospital. A gente tem que especificar quantas pessoas, assim, tem um mínimo ou uma capacidade máxima de pegar tantas pessoas para fazer um estudo. Depende da pesquisa. Depende da pesquisa, né? Para poder fazer o máximo de pessoas, né? Ou menos, ou mínimo. Mínimo. A gente não trabalha com o máximo, a gente trabalha com o mínimo. Ah, tá, com o mínimo. Então o tem que ver. 100%. Tá, máximo é 100%. Então, no caso, tem que ver de acordo com o objetivo da pesquisa para poder tirar uma base ali de quantas pessoas a gente vai
poder fazer, né? No caso, a entrevista. Isso, a estatística vai ajudar vocês a definirem isso. Tá, era essa dúvida. Tem mais, mas depois a gente vai lembrando aí. Vai anotando e vai perguntando. À medida que for surgindo, vai levantando a mãozinha aqui, que aí eu passo a palavra. Como eu disse, não vão juntando dúvidas, porque vai ser pior para vocês. O TCC é uma sequência, tá? Então, se, por exemplo, você perdeu uma aula e está assistindo a aula seguinte, as aulas ficam gravadas. Então, não assista a aula seguinte sem você ter assistido a anterior, porque senão você vai estar perdido, porque a gente vai estar falando de coisas que dependem do que a gente falou na aula anterior, certo? Oi, Jonas, pode falar. Jonas? Volta, professora Socorro. Hã? Volta, professora Socorro. Em estatística. Ah, tá. Então, aí, né, não depende de mim, a parte estatística, depende do quanto que vocês se dedicaram à disciplina, né? Depende exclusivamente de vocês. Estou fazendo aqui um gráficozinho. Ó, que é muita coisa aqui também para lembrar. Fazendo um gráfico aqui para vocês. Não sei se dá para ver direitinho. Apagou. Peraí. Porque eu estou desenhando ele ainda, para poder mostrar aqui para vocês um exemplo. Porque se eu for desenhar com o mouse, vai ficar horrível, vai ficar pior do que o que eu estou fazendo aqui na mão, tá? Então, ó, vê se vocês conseguem enxergar aqui. Deixa eu deixar. Vocês estão vendo aqui meu gráfico? Estão conseguindo enxergar? Ainda não. Sim, professora. Olhem para mim. Aonde, professor? Olha onde que eu estou vendo. Aí, ó. Deixa eu botar minha tela aqui, peraí. Pra vocês só verem, olharem para aqui. Tá vendo aqui? Isso aqui é um gráfico onde a gente tem o eixo. Eu não estou vendo nada, não. Mulher, pelo amor de Deus. Então, abra o olho. Ah, sim, agora apareceu. Então, peraí, para não levar um choque. Então, aqui, ó, é que a gente tem o eixo X e Y, né? A gente tem aqui os dois... Eita, eu risquei aqui. A gente tem os dois eixos, tá bom? E aí, como que a gente sabe quanto de pessoas que a gente vai coletar? Vocês estão vendo que... Eita, tô riscando tudo aqui. Vocês estão vendo aqui que o gráficozinho tá subindo? Viram que subiu? Aqui, ó. Sim, senhora. Pronto. Então, pra ver aqui. Peraí. Professora, é toda tecnológica, viu? É para ficar... Ai, meu Deus, apaguei o negócio. Para ficar melhor para dar aula para vocês, né? Fazer o quê? Tem que investir. Ah, se todo professor fosse assim. Aí, o que é que acontece aqui? A gente tem um eixo aonde a gente precisa... Vamos supor que é o número de pessoas, tá? Ai, meu Deus, eu tô apertando direto, que saco. Deixa eu botar meu dedo mais para cá. Tô travando a tela. Então, o que é que vai acontecer? Vai ser 5 pessoas, 10, 50, 1.000, 100, 1 milhão. A gente não sabe inicialmente. Então, vai chegar um momento, que aqui, ó, vou até desenhar outra setinha, 2 setinhas para ficar mais visível para vocês. Vocês estão vendo aqui onde eu botei a setinha, as 2 setinhas? Vocês estão vendo que chegou um momento que a gente chama de normalizar. Veja que ela ficou reta. Tá? Então, quando a gente chegar neste ponto aqui, independente, vamos supor que aqui fosse 1.000 pessoas. Então, independente de eu coletar 5.000, 100.000, 1 milhão, sempre vai me dar a mesma resposta. Ou seja, a estatística vai ajudar a gente a definir se o que você vai estar, de acordo com o seu estudo,
se vai ser suficiente, né? Pelo menos tantas pessoas. À medida que o gráfico ainda vai subindo, significa que eu não alcancei o mínimo necessário. Se eu não alcancei o mínimo necessário, toda vez que eu coletar a mais, a minha média vai mudar. E se minha média muda, então tá errado. Eu preciso chegar num ponto específico. Oi? Eu preciso chegar num ponto específico que a minha curva vai ficar uma reta, tá? Então, quando ela chegar nessa reta, significa que, independente de quanto eu coletar mais, a resposta vai ser sempre a mesma, tá? Não vai haver variação ali no resultado, porque eu vou estar trabalhando com a média. Isso ajuda o quê? A eu focar a minha pesquisa para que eu colete, né, o número suficiente e que não desperdice ali nem tempo nem dinheiro, porque à medida que eu vou ter que coletar mais de forma desnecessária, eu estou perdendo tempo e dinheiro, tá? Então, se eu com 1.000 já atende a minha necessidade para minha pesquisa, então não tenho necessidade de estar coletando 1 milhão. 1.000 já é suficiente. Por isso que quando vocês avaliam os estudos, vocês precisam ter atenção justamente nisso, que a gente chama de N, né, que é a amostra. Então, se eu tenho, como, por exemplo, algumas pessoas estão querendo empurrar a goela abaixo, como se diz, né, que a hidroxicloroquina tem bons resultados. Aí você pega um estudo que pegou só 40 pessoas. Então, isso é muito pouco, tá? Para poder avaliar. E aí precisa estar realmente tendo essa análise crítica para não estar dizendo, né, que algo é bom ou é ruim, ou significativo, ou importante, relevante, simplesmente por fatos, né, de que o N da coleta de dados foi muito baixo. Agora, um outro exemplo, né, já se sabe que a hidroxicloroquina não tem comprovação científica. Aí o que é que aconteceu? Não sei se vocês estão acompanhando, mas teve uma médica no sul do país que ela diluiu a hidroxicloroquina em soro e fez os pacientes fazerem inalação com isso. Resultado, 3 pessoas morreram. Primeiro de tudo, ela é médica, ela não é farmacêutica. Farmacêutico que tem a orientação e o conhecimento para determinar a forma, né, correta de determinada medicação ser aplicada. Que aí, no caso, o enfermeiro que faz a aplicação, né, a administração de medicamento. Mas a forma correta de fazer, quem sabe, é o enfermeiro. E aí, o farmacêutico, né, a médica fugiu completamente, né, todos os preceitos da função, né, dela. E aí ela fez uma diluição, né, que, lógico, se você toma uma medicação oral, tem toda a questão da absorção, da absorção, né, dessa medicação de uma forma, porque vai passar pelo sistema digestório, vai ter a ação do estômago e por aí vai. Imagine você pegar essa dosagem que iria, né, se distribuir ali pelo corpo através do sistema digestório, né, e depois corrente sanguínea e por aí vai, e levar isso diretamente no pulmão, que foi o que ela fez. Então, não seria diferente, que o resultado não poderia ser positivo, tá? Jonas, você tinha levantado a mão, quer fazer algum comentário? Sim, professora. Eu acredito que nesse caso aí dessa médica, é porque assim, a via de administração da hidroxicloroquina normalmente ela é hidráulica, né? Comprimido. Ela é o quê? Então assim, ela precisa comprimido, hidráulica. Tá. Então assim, ela precisa ser dissociada no estômago para poder ter um certo tipo de ação. Foi o que eu falei. E ela a dosagem simplesmente e ela simplesmente empurrou no pulmão, daí gerando lesões aí irreversíveis e provavelmente a causa da morte, né? Uhum.
Então, vejam o quanto que é importante se ter cuidado com isso, né? Então, você tomar como verdade algo devido a ter uma pesquisa que diz que aquilo é bom, mas avalie criticamente aquela pesquisa. Veja se realmente qual é o N, qual foi o método utilizado, o cenário que foi utilizado aquela pesquisa, se foi in vitro, se foi em vivo. Então, tudo isso vai influenciar. E aí, muitas pessoas, inclusive muitos médicos, né? A maioria dos médicos, dos enfermeiros, a maioria dos profissionais de saúde não são pesquisadores. Eles são profissionais, né, da parte assistencial, tal. Mas de pesquisa em si, não. E isso, lógico, que vai influenciar na hora de você interpretar o resultado de um artigo. Você tem que saber ter um conhecimento mínimo ali e crítico para ler e saber se realmente aquilo tem ou não influência. Ah, mas eu tenho conhecimento da vivência. Tá, mas ciência é diferente. Pela sua vivência, você pode ter, né, uma mentalidade X, que resultado X, só que quando coloca ali no papel mesmo, que vai avaliar os resultados, não é aquilo, tá? Então, é necessário se ter muito cuidado quando se toma alguma coisa como verdade, quando você não tem a experiência necessária e o conhecimento para avaliar aquilo. Então, não é porque é médico que é dono da verdade, não, tá? Então, por exemplo, você vai confiar mais no médico infectologista ou no médico radiologista para determinar o melhor tratamento para a COVID? Então, vou botar um mais extremo. Você vai confiar num ginecologista ou num infectologista para tratar a COVID? Lógico, infectologista. No infectologista. Mas o que é que a gente vê aí? Muitos médicos que não são específicos da área, né, querendo empurrar goela abaixo determinados tratamentos. É necessário ter muito cuidado. E aí a gente chega num ponto extremamente importante da aula, na verdade, eu acho que é do TCC1 inteiro, que é a questão de variação. Então, prestem muita atenção nisso aqui, tá, gente? Existe variação de indivíduos, objetos e populações, tá? E esses tipos de variações vão existir ou não de acordo com o estudo. Então, por exemplo, o estudo de Larissa pode ter certas variações, o de Tereza pode ter outras, o de Ricardo pode ter outras, certo? Então, cada estudo vai poder ter variações diferentes. E isso é natural, né? Por exemplo, aqui na sala, cada um tem uma altura diferente, tem um tom de pele diferente, tem o comprimento do cabelo diferente. Então, cada um é único, tem um peso diferente. Então, variações existem, tá? E são naturais. Se fosse sempre uma verdade absoluta, todo mundo igual, exatamente igual, então não precisaria estar fazendo pesquisa para justamente identificar como pessoas diferentes vão reagir a determinada medicação, né? Então, apesar de sermos todos... Comigo mesmo. Eu casava comigo mesmo. Que bom para você. Faz um bonequinho inflável de ti. Todos não são iguais, então eu casava comigo mesmo. Ah, tá, entendi. Então, nós não somos iguais, né? E é aí que fica a beleza, né, da natureza, né, da ciência, realmente investigar isso, essas diferenças. Só que aí, como eu falei, isso varia de acordo com cada estudo. E quando não se identifica que no seu estudo teria aquela variação, aquilo passa a ser chamado de ruído, tá? E este ruído, ele vai se transformar num grito de desespero de vocês, porque vocês não prestaram atenção que existia aquela variação no seu estudo, tá? Então, as variações, elas precisam ser identificadas logo no início, quando vocês estão desenvolvendo a metodologia.
Por quê? Porque se vocês não identificam isso logo, vocês vão coletar os dados de vocês e, consequentemente, aqueles dados vão ser coletados de forma errada, incompletas muitas vezes, tá? Porque você não viu que você precisava coletar mais aquilo para poder ter o resultado que você, né, tinha como objetivo ali do seu trabalho. Então, tenham muita atenção. Tá, professora, a senhora falou, mas o que danado é variação de indivíduos, objetos e população? Tereza chega e balançou a cabeça agora. E aí, o que é que vocês me dizem? O que seria uma variação, por exemplo, de indivíduo? Por exemplo, vamos supor, falando de parada cardiorrespiratória, em homens e mulheres, a incidência maior em homens ou em mulheres. Aí depois seria em idades. Se você tiver no seu objetivo determinado que você quer avaliar a diferença entre homens e mulheres, então isso é uma variação que você precisa coletar. É um dado que você precisa coletar. Se você tiver não levando em consideração a questão do sexo, então não vai fazer diferença essa informação. Certo? Por isso que eu disse, depende do estudo. Variações de indivíduos pode ser, por exemplo, idade, sexo, peso, altura, raça, entre, né, várias outras coisas, tá? Só para citar aqui alguns exemplos, tá? Variação de objetos. O que seria? Variação de objeto. Boa questão. Seria o local? Não. Todos vocês conhecem, né, aparelhos de verificar a pressão arterial. Né? Tem aqueles de pulso, né, aqueles digitais de pulso, e tem aqueles, né, de braço, que tem signo manômetro, todo mais completinho, analógico. Né? E aí, a gente sabe que aqueles portáteis, né, todos são portáteis, mas aqueles menorzinhos de pulso, eles não são tão, vamos dizer assim, confiáveis. Fidedignos. Eles não são tão confiáveis. Porque basta que a pilha esteja, né, um pouco fraca, que já pode dar um resultado diferente. Então, se eu, por exemplo, vou fazer um trabalho onde eu vou estar avaliando a pressão arterial, coletando o dado, né, de pressão arterial das pessoas, e aí eu tenho, vamos supor, 5 aparelhos. 3 são desses de pulso, né? E os outros 2 do outro normal. Então, pode ser que o meu resultado, no meu trabalho, dê um resultado não tão confiável por causa da diferença dos aparelhos. Porque eu usei tipos de aparelhos diferentes. Então, o ideal, a não ser que esse seja o foco do seu trabalho, realmente avaliar, né, esses aparelhos diferentes, mas se não for, o ideal é que você sempre utilize a mesma marca e modelo, porque a marca pode ter vários modelos diferentes. E aí, quando você for coletar seus dados, o ideal, se você for utilizar mais de um equipamento, é utilizar a mesma marca e modelo, para que não crie um ruído no seu trabalho, né? Simplesmente pelo fato do tipo de equipamento que você utilizou para coletar seus dados. Deu para entender? Então, vamos para populações. Populações seria o quê? Vocês têm ideia? Classe social, ambiente em qual a pessoa está inserido, países, conhecimento, continentes. país, isso.
Às vezes pode se confundir um pouco o que é uma variação individual e o que é uma variação de população. Mas desde que você identifique que existe aquela variação, é o que importa. Então, exemplo, uma variação de população. Eu vou coletar pegar esse exemplo aqui, né? Eu estou interessado em saber se a população de origem africana e asiática diferem em termos de glicemia no sangue. Só que a gente já sabe que a glicemia, ela existe naturalmente uma variação de acordo com a idade, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a glicemia de bebês, de crianças, de adultos, de idosos, vai haver uma variação. Se eu coletei, vamos supor, dados de 1.000 pessoas, mas eu não peguei a idade de nenhuma delas, aquele estudo não serviu de nada. Eu sei que eu coletei de todas as idades, mas eu não tenho condições de avaliar por categoria de idade, porque simplesmente eu não coletei essa informação. Então, esse estudo teria o quê? Um ruído, que no final seria um grito de desespero, porque você seria reprovado, porque seu estudo não serviu para nada, porque você não coletou a informação idade. Tá? Agora, se você está interessado em saber em relação à glicemia de acordo com a idade, só que você não levou em consideração a origem da pessoa. Vamos supor que você está coletando dados no Japão e na Etiópia. Então, a gente está pegando um país de primeiro mundo, onde a expectativa de vida é uma das mais altas do planeta, onde a dieta deles é muito equilibrada, e você pega o outro que é o oposto, né? Um país pobre, onde a expectativa de vida é baixíssima, ali no máximo uns 50 anos, onde tem uma alta taxa de desnutrição da população. Então, se você tem um país com essas características, lógico que a glicemia também vai ser influenciada, porque as pessoas, né, estão desnutridas. Elas mal têm o que comer. E aí, se você coletou lá a informação da idade, mas você não coletou, no final você tem ali um monte de informação, só que você não sabe quem era do Japão e quem era da Etiópia. E aí? Também não serviu para nada esse estudo. Certo? Então, é necessário identificar os ruídos que existem. E aí, para exemplificar esse mesmo estudo com objetos, a gente tem as fitinhas, né, de glicemia. Existem vários tipos de formas, né, de coletar, de avaliar ali a taxa glicêmica. Mas vamos supor que você está usando aquele aparelhinho que tem aquelas fitas, né? E aí essas fitas, existe na caixinha, quando você compra, existe uma fita teste, que você deve, toda vez que for utilizar uma caixinha nova, você deve usar a fita teste para poder calibrar o aparelho para aquele lote. Então, exemplo, às vezes você pode estar participando de um evento, né, de uma campanha, alguma coisa, onde você vai usar, sei lá, 10 caixinhas daquela ou mais durante o dia. Cada vez que você abrir uma caixinha daquela, usou todas as fitas, quando você vai para a próxima, você tem que usar a fita teste daquela caixinha, certo? E que muita gente não faz isso. Então, você pode estar tendo alteração nos resultados por não estar calibrando o aparelho, certo? Neste estudo aqui que a gente está falando, né, a gente poderia fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenha, né, eu quero fazer esse estudo comparado às regiões. Eu acho que eu já tinha falado na aula anterior, não façam perguntas às quais você já tem a resposta. Então, se eu for comparar Ásia e África e for pegar Japão e Etiópia, eu não preciso fazer estudo para saber que vai dar resultados diferentes, né? Então, eu preciso fazer o quê? No Japão, eu peguei... no Japão não, na Ásia, eu peguei o Japão, que é um país do primeiro mundo. Na África, eu vou pegar, por exemplo, a África do Sul, né, que se assemelha mais às características. Em países pobres, peguei a Etiópia na África, vou pegar, vamos supor, a Mongólia na Ásia. E aí eu posso estar comparando
países pobres entre si, países ricos entre si, certo? Aí fica mais, né, correto o nosso trabalho, ok? Deu para entender? Portanto, né, a estatística ela é pensada durante a elaboração do projeto, antes e não depois da coleta dos dados, certo? Você vai economizar tempo, dinheiro e até uma aprovação, se você faz dessa forma. Se você não pensa na estatística e quer fazer na doida e depois ver o que é que dá, pode ser que o que é que dá não dê em nada. E aí já foi o tempo, já foi tudo ali, não tem como voltar, né, e refazer a tempo de você concluir. Então, tenham cuidado, estudem, leiam os artigos. Os artigos vão estar ajudando vocês a definir como vocês vão fazer a estatística de vocês. Então, 2 mitos sobre fazer ciências ciência, né, que muita gente acredita, né? Então, tem alguns que dizem, não importa como eu vou coletar meus dados, haverá sempre um processo estatístico para analisá-los. Não, gente, você já tem que estar pensando na sua metodologia, qual é a estatística que você vai aplicar, tá? Outro mito, se coletar um monte de dados, algo interessante aparecerá e eu serei capaz de deletar efeitos, mesmo que muito sutis. Não! Se você não definiu, né, não avaliou o que realmente você precisava coletar, o que a estatística define, como que você precisa coletar, e você pega a coleta na doida, também já era, né? Não vai ter como você salvar aquele trabalho, não. Bom? Então, leia sobre o assunto, veja o que os outros autores utilizaram como métodos estatísticos relacionados ao mesmo problema. Então, a literatura vai estar ajudando vocês. Se você está fazendo um trabalho sobre determinado tema, então, vocês vão estar lendo bastante artigos sobre aquele tema. Lá vai ter a estatística que foi utilizada. Veja qual eles utilizaram e veja se realmente é a forma que você quer trabalhar e utiliza aquele mesmo teste, não tem problema algum. E aí, o que seria o estudo controle? Seria o estudo, por exemplo, de um controle como um desse, de um PS4 da vida? E aí, o que vocês acham? É o que seria estudo controle. A gente falou sobre estudo piloto, mas eu quero agora um estudo controle. Ninguém sabe? Lógico que para desenvolver um controle como esse, né, de um PS4, teve bastante estudo e tecnologia implementada aí. Mas não é isso que a gente quer falar. A gente quer falar um estudo controle dentro da ciência. Seria uma média relacional, professora? Não. Então, vamos para um exemplo para que vocês possam compreender, tá? Então, você quer saber se beber Coca-Cola aumenta a sua capacidade de tirar boas notas na disciplina. Você tá com este objetivo, tá? Então, você bebe Coca-Cola todos os dias durante o curso e no final você teve uma boa nota. Conclusão, a Coca-Cola faz aumentar o rendimento. E aí, qual é o problema e qual a solução desse estudo? Já estou dizendo que tem um problema, já estou ajudando. Tá vendo como eu sou boazinha? Vamos lá. Você quer avaliar se tomar Coca-Cola vai ajudar no seu rendimento, né, durante o curso ali. Todo dia você fez experimento. Todo dia você tomava Coca-Cola para ver no final se ia dar certo. No final você conseguiu boas notas. Conclusão: a Coca-Cola aumenta, né, o rendimento da pessoa. Qual é o problema desse estudo? O excesso de açúcar que vai ficar no final. Quê? Não tem garantia que a Coca-Cola fez com que aumentasse o rendimento. Quem garante que foi a Coca-Cola e não o fato da pessoa estudar? Exatamente. Foi o fato de estudar. E a solução é estudar.
ou sem Coca-Cola, ou com suco de laranja, dando um exemplo. Ele utilizar um outro meio para fazer para ter um comparativo. Tá. No caso, você acertou quase. Então, a gente tem dois... Porque eu sempre acerto quase. Bate na trave. Então, a gente tem dois tipos de estudo-controle, tá? O controle positivo e negativo. Neste caso aqui, como que a gente poderia estar desenvolvendo essa pesquisa para ter resultados mais, vamos dizer assim, corretos, né? Então, eu preciso definir se realmente foi a Coca-Cola que influenciou. Então, para isso, eu preciso ter um estudo mais aprofundado. Então, vamos supor que eu pegasse 100 alunos, tá? 100 alunos de uma turma e dividisse essa turma 50 e 50. Só que em cada um dos grupos eu teria alunos excelentes, alunos medianos e alunos mais fracos. Porque também, se eu pegar num grupo e só botar aluno excelente e no outro só botar aluno fraco, e os alunos excelentes eu botar para tomar Coca-Cola, aí também não vai ter, né? Não vai ter uma pesquisa correta. É uma pesquisa tendenciosa, né? Você está tendendo ali a ter o resultado que você quer, mas aí isso não é ciência, isso é charlatanismo, vamos dizer assim. Então, o que é que você faz? Divide dois grupos, esses grupos, né, com essas 3 categorias de alunos, ou seja, eu tenho os 3 perfis de aluno nos 2 grupos. Um dos grupos eu pego, coloco para tomar Coca-Cola, tá? Então, isso é o que a gente chama... um dos grupos eu não vou colocar nada, que é o que a gente chama de grupo controle, ou seja, eles vão estar estudando, cursando a disciplina, fazendo tudo normal, tá? E ele vai ser o meu controle. E o outro vai ser o grupo que eu vou investigar, que é o grupo que eu vou estar dando a Coca-Cola, certo? No final, eu vou ver os resultados. Como eu tenho o grupo controle, eu tenho ali como ver, né, como as pessoas iriam se sair. No grupo que tomaram a Coca-Cola, eu vou ver se, por exemplo, os alunos excelentes não têm mais o que melhorar, né, mas os medianos e os fracos podem. A mesma coisa para piorar. Os ruins já não tem mais para onde descer, né, mas os médios e os melhores, eles têm como decair. Ou ficar independente, né? Não alterou em nada no rendimento, mas tipo, desenvolveu uma diabetes, né? Uma úlcera, uma gastrite, alguma coisa do tipo assim, por causa da Coca-Cola, pelo excesso, né? Então, a gente precisa estar avaliando isso. Aí eu conseguiria definir. Um outro exemplo para o estudo controle no caso, a definição, né, é uma referência com a qual as manipulações experimentais são comparadas. E aí, fazendo o grupo dos que bebem Coca-Cola com os que não bebem, ou um outro exemplo, pegar sujeitos que fumam com sujeitos que não fumam, né, e ver as complicações no tecido pulmonar que aquelas pessoas que fumam vão desenvolver pelo consumo, né, pelo uso ali do cigarro, ok? Oi, Jonas. Poderia ser também, professora, só uma dúvida. Dividir 2 equipes, uma equipe toma Coca-Cola e uma outra equipe toma um placebo? Não, aí já é outra coisa. A gente vai falar de placebo ainda. Certo? A gente vai falar de estudo cego. Tá? Calma. Que está sendo muito utilizado agora na Covid, né? Pesquisas dessa forma. Então, gente, como eu falei, tem diferentes tipos de estudo-controle. Controle negativo e positivo. Então, vamos supor que você quer saber se a pomada A ela é útil para controlar verrugas. Aí você pega o grupo experimental e aplica a pomada A. E o grupo controle você não aplica nada. Você vai ver como que a verruga estaria se desenvolvendo, né, de forma natural. No final, você viu que a pomada A ela é eficaz, ela vai ajudar, vai eliminar a verruga em 1 semana, só que ela deixa cicatriz. Aí você pega, no outro estudo, você tem já o resultado da pomada A, né? Você viu que ela é eficaz. E esse tipo de estudo é muito utilizado na indústria farmacêutica, onde você vai comparar 2 tipos de medicamentos, né? 2 princípios ativos. Por exemplo, pessoas como eu, que têm alergia a determinado
princípio ativo, então, se, por exemplo, se eu quiser um analgésico, eu não posso tomar dipirona. Então, eu tenho que tomar Tilenol, né, ou um antitérmico. Então, eles vão fazer estudos com princípios ativos diferentes e ver como que eles reagem no organismo, né? Porque tem pessoas que têm alergia àquele princípio. Eles são eficazes? Pode ser que os dois sejam, só que um seja melhor, um seja mais rápido do que o outro, entendeu? A indústria farmacêutica trabalha muito dessa forma. Aqui, nesse exemplo, eu quero saber se a pomada B é melhor do que a A para controlar verrugas. Aí eu pego o grupo experimental, que é o que eu estou querendo investigar, né, no momento. Agora vai ser a pomada B, porque eu já sei qual é o resultado da pomada A. E eu pego o grupo controle positivo e uso a pomada A. E eu vou comparar se a pomada B, né, é eficaz também em relação à A. Então, vamos supor que eu descubro que a pomada B também tem um resultado satisfatório, só que ela demora mais, ao invés de uma semana, ela passa um mês, só que ela não deixa cicatrizes. Isso é importante porque ele vai direcionar o uso. Um exemplo, se eu tenho uma verruga no joelho, né? Quem teve uma boa infância tem bastante cicatrizes no joelho, né? Porque caiu bastante, se ralou bastante. Dessa forma, uma cicatrizinha ali a mais ou a menos não vai fazer diferença e você pode escrever, não, bota logo a pomada A para eu me livrar logo disso. Agora, vamos supor que a pessoa tem uma verruga no rosto. Né? Por mais que ela queira se livrar logo daquilo, mas é mais interessante que ela se livre sem deixar cicatrizes no rosto. Né? Então, o uso, a indicação seria da pomada B. Tá? Então, vejam que a gente pode estar trabalhando, né, com esses direcionamentos de acordo com os resultados das pesquisas que foram realizadas. Aí a gente chega no procedimento cego, que foi o que o Jonas falou. Gente, eu sei que faz 5 minutos que a aula acabou, mas falta só 3 slides. Então, para a gente concluir, para não deixar esse para a próxima aula, vocês concordam da gente continuar? Porque vai começar a aula da professora Graça, né? Eu sei, mas ainda tem 5 minutos para começar a aula dela. Ok, já tem. Então, professora, continue. O procedimento cego é o processo no qual o investigador que está fazendo o experimento, ele não sabe qual dos dois conjuntos de dados recebeu o tratamento. Tá? Então, você tem um grupo que vai receber placebo e um grupo que vai receber a medicação. Tá? Existem situações onde o médico, o pesquisador, né? Eu falei médico, mas o pesquisador, ele sabe quem recebeu, tá? Então, ele sabe quem recebeu o placebo e ele sabe quem recebeu a medicação. E depois vai avaliar os resultados. Um estudo duplamente cego, nem o pesquisador e nem o participante sabem quem recebeu. Então, vamos supor, eu estou fazendo uma pesquisa, alguém me dá o tratamento ali, que pode ser o placebo ou o tratamento de fato, mas eu, como pesquisadora, não sei e nem o paciente sabe. Depois vai se avaliar os resultados e ver se houve diferença, certo? Por que serve isso? Porque, às vezes, existe uma influência, uma interferência, mesmo que não intencional, do pesquisador. Tá? Em relação aos resultados. E aí, para evitar isso, às vezes é feito, né, o procedimento duplamente cego. E aí, como a gente estava falando agora há pouco, né, com o procedimento cego, às vezes você vai estar utilizando o parâmetro investigativo, a medicação, por exemplo, e um placebo. O placebo é o tratamento desenhado para parecer exatamente como se fosse um tratamento real, só que sem o parâmetro de investigação. Um exemplo, um comprimido de farinha. O paciente vai estar lá, o participante vai tomar um comprimido. Ele não sabe se é placebo ou se é a medicação correta, certo? Depois vai se avaliar os resultados. Às vezes, até para quem já atua na área, já pode ter se deparado com isso, né? Às vezes tem aquele paciente que chega lá histérico, não sei o quê, fazendo show, e aí você pega, bota um sorinho ali sem nada, só porque a pessoa tá, né, muito alterada, mas aí diz, não, vem cá, vou tomar, você vê que é algo mais da cabeça do que realmente físico, e aí você dá
faz um soro, um comprimidozinho ali, alguma coisa, só para dizer que está dando, mas na verdade não era nada, e a pessoa se acalma, né? Fica de boa, né? Então, isso às vezes é preciso. E aí, para finalizar a aula de hoje, tá? A atividade 2 vai ser as questões de 1 a 4. A gente já teve no TED, lembra que eu falei nas aulas 1, 2 e 3, a gente vai ter questões. Na primeira aula, a gente teve 6 questões, que foram até os questionamentos de Gilsandra. Agora, a gente tem mais 4 questões que são essa aqui. A pergunta que você tenta responder com o seu trabalho, ou seja, qual é a sua pergunta norteadora. Segunda, por que é importante a questão que está a estudar? Convença-me de que é importante. Se você conseguir me convencer, é porque a sua justificativa está boa, tá? Qual é a hipótese do seu trabalho? Então, você tem a pergunta, já tem a hipótese. E quais as previsões da hipótese? Ou seja, quais são os resultados esperados? Então, não é proibido pensar, vocês pensem, se dediquem aí para fazer bem feito, porque isso, se vocês prestarem atenção, já é parte da introdução de vocês. É a justificativa, a pergunta norteadora e a hipótese. Certo? Ok, gente, dúvidas? Dúvidas? Não? Então, professora, né? É o quê? Esse é o primeiro o quê? Esse é o primeiro para a gente. Não, esse é o segundo. Atividade 2. O primeiro professora, foram 6 questões que estavam na aula 1. Oi, Sandra. Qual é a primeira pergunta para mim dar uma olhada aqui, por favor? A pergunta que tenta responder com seu trabalho. Está aí no slide. Olha aqui, criatura. Olha para a tela. 4 perguntas. A pergunta que tenta responder com seu trabalho, porque é importante a questão que está a estudar, que aí é a justificativa, qual é a hipótese do seu trabalho e quais previsões da hipótese, que são resultados esperados. Tá bom? Tem 4 perguntas aí, não é isso? Isso. Tá bom, professor, obrigado. Então, gente, quem for meu orientando, não esqueça de dizer assim, professora, sou seu orientando, para eu poder botar no grupo, tá bom? Porque, como eu disse, eu não lembro todo mundo, e se vocês não falarem, eu também não vou atrás, porque eu esqueço. Tá? Então, tchau. Tenham um excelente final de semana, boa aula para vocês. Se cuidem. Não é feriado semana que vem, tá? É uma estratégia de distanciamento para a questão sanitária que o país está vivenciando devido à pandemia, tá? Usem máscara, só saiam quando necessário, se cuidem, mantenham o distanciamento social. Estudem, aproveitem aí, adiantem o TCC de vocês, tá bom? E a gente se encontra daqui a 15 dias, tá bom? Tchau. Até a próxima. Tchau, boa noite, professora. Boa noite.